Olá, seja bem-vindo ao curso Executar Consultas SQL no Proteus com ADVPL. Eu me chamo Maicon e irei apresentar hoje do que se trata este curso. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar adequadamente. Este sou eu e minha família, minha esposa e minha filha. Sou analista de TI, formado pela FATEC. Possuo uma pós-graduação em Planejamento e Gestão Estratégico pelo Instituto Claretianos. Profissionalmente, estou na área de TI desde 2008 e, em 2014, por uma grande oportunidade, tive meu início na área de Sistemas Integrados de Gestão, ou também conhecidos como os nossos RPs. A princípio, trabalhei com uma ramificação da SAP, que é o SAP Business One, no qual foi certificado, e depois, por conta de uma decisão da empresa em que trabalho, nós migramos para o TOTUS Proteus, além das outras ferramentas RM e Fluig. Então, tenho aí mais ou menos um ano e meio trabalhando com o Proteus e com base nesse conhecimento adquirido, estou desenvolvendo esse curso, baseado em uma ideia que tive durante o desenvolvimento de algumas melhorias. A filosofia que traça o meu perfil profissional e também gostaria que traçasse este curso vem desta frase de Blaise Pascal: ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Então, recebi muitas instruções e dicas dentre os portais na internet, bem como ao contato com os profissionais que me tornaram mais sábio e conhecendo mais a ferramenta, mas ainda tenho certeza que tenho muito a aprender. E, como um iniciante que sou, gostaria de aprimorar o meu conhecimento mostrando aquilo que eu já aprendi. Então, vamos entrar juntos nesta seara do saber. Este curso, como disse anteriormente, nasceu de uma ideia. Enquanto fazia algumas melhorias no trabalho, fiquei pensando: bom, será que tem como automatizar um pouco mais a geração de relatórios? Então tive a seguinte ideia: vou criar as sentenças SQL e vou gravá-las em uma tabela do Proteus. Depois, vou criar um fonte que vai buscar essa query gravada na tabela e, com base em um motor de montagem de relatórios, ele vai pegar qualquer tipo de sentença SQL com qualquer tamanho em relação a colunas e linhas e vai montar uma tela que eu possa visualizar em tela e que me permita fazer um filtro e também que me permita exportar para o Excel. Então, baseado nessa ideia, desenvolvi este fonte utilizando várias coisas que aprendi nesse meio tempo, bem como alguns outros fontes modelo que encontrei na web, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro que não há nada mágico aqui e nem totalmente criado na minha cabeça. Eu juntei várias ideias e compilei-as nesse produto. A ementa do curso baseia-se em 6 sessões, em que nós iremos desenvolver as sentenças SQL através de um mecanismo, de uma ferramenta chamada dbeaver, uma ferramenta open source excelente para a manipulação de qualquer tipo de banco de dados. Vamos preparar o nosso ambiente do Proteus com o configurador. Depois, já partindo para a área de desenvolvimento, no TOTUS Developer Studio, iremos criar os fontes necessários para esse nosso produto. Principalmente estes 4 que estão aqui
ditos a função que exibe os dados da sentença SQL em tela e permite exportação, a função que irá chamar este primeiro fonte que eu acabei de citar, onde tem a sentença SQL e terá os dados exibidos. Iremos aplicar a função de pesquisa e iremos colocar a função para que a gente possa testar todas as sentenças, independente de chamada. Esse é um fluxo básico. Então, para funcionar depois de implementado e compilado, nós precisamos cadastrar no Proteus as sentenças criadas e precisamos compilar os fontes de chamada da função principal. Então, a função principal ela é um corpo que vai permanecer ali padrão e nós só teremos a necessidade de compilar os fontes de chamada desse motor de construção. Depois disso, a função é executada dentro do Proteus e nós podemos consumir os dados. Aqui estipulei três formas, as quais tenho visto no dia a dia dos usuários que têm usado essa função que eu desenvolvi. Visualizar os dados em tela, exportar os dados para XML e abri-lo no Excel e, dentre essas duas, efetuar filtros nos dados exibidos, além daqueles que já estão inclusos na sentença. Analisando esse produto, eu elaborei essa matriz SWOT para indicar a sua sustentação como um bom produto. Então, elaborei as seguintes questões. A força desse produto está em organizar as sentenças SQL para que não se percam, elas não estão gravadas ali na minha tabela do Proteus e poderei controlar as suas versões, melhorando ali o controle das atualizações e também otimizando a manutenção das sentenças, visto que se um usuário pede para que eu acrescente um campo naquele determinado relatório, eu não preciso fazer isso direto no fonte e compilar novamente. Eu simplesmente atualizo a sentença SQL e gravo na tabela, o que me dá um tempo de resposta maior, visto que eu não preciso ficar encontrando janelas para ter que parar o sistema e fazer uma compilação. Assim também facilita a reversão, caso ele deseje que aquela sentença volte a ter a estrutura anterior. Oportunidade: disponibilizar as sentenças entre as filiais que compõem a minha empresa e incluir as sentenças nos backups, mantendo ali uma cópia de segurança das sentenças SQL. Os pontos fracos são construir as sentenças SQL observando as limitações da DVPL. Nós iremos perceber no decorrer do curso que existem algumas limitações as quais não vão atrapalhar totalmente o nosso desenvolvimento, mas se nós não termos elas bem na nossa frente, nós podemos causar alguns erros bobos. Então, esse é um ponto fraco, é um sinal de alerta. E uma ameaça, que é gravar uma sentença fora do padrão, ocasionando falha na execução, que também é bem fácil de reverter, mas aí fica também o ponto de atenção. Seja bem-vindo ao nosso curso e, para terminar essa demonstração, eu vou mostrar para vocês o que é esse produto, o que é esses fontes que nós iremos trabalhar e desenvolver. Aqui estou na minha máquina e, primeiramente, vou mostrar para vocês no TDS os fontes. Separei aqui 5 fontes. O primeiro deles é um AX-cadastro muito simples que será usado para cadastrar as sentenças SQL no Proteus. Depois, aqui vem o pulo do gato. Este é o primeiro dos fontes padrão. Nele será feita a montagem. Ele tem aqui uma área em que vai resgatar os dados da tabela ZZS, que é a tabela onde iremos armazenar as consultas, e olhando o retorno
da sentença, ele irá construir uma grid que irá obter os dados e trazê-los em tela. Da mesma forma, este outro fonte também fará a mesma coisa, irá trazer a estrutura baseada no resultado da sentença SQL. Este outro fonte que iremos desenvolver também é um fonte simples, que é um fonte que eu digo que utilizamos para fazer os testes dos nossos motores. Então ele vai permitir que eu chame um determinado motor para uma determinada sentença, facilitando assim a minha usabilidade, visto que se eu utilizar esta outra opção, que talvez seja a mais utilizada no dia a dia, eu terei que vinculá-la a um menu específico do Proteus e destiná-la ao usuário. Então veja que aqui é um fonte muito pequeno, apenas 24 linhas, incluindo os espaços e os comentários, onde eu irei realizar o que? Chamar uma pergunta que irá conduzir o filtro da sentença. Irei chamar uma das funções padrão, no caso aqui eu chamo a MSQL M5TR, passando dois parâmetros para a execução desta função. Da mesma forma, tenho aqui um outro fonte, o que vai chamar o outro motor de construção, o MSQL M5BX. No decorrer do curso, nós veremos por que utilizamos dois motores. Cada um tem uma funcionalidade específica, certo? Esses aqui são os fontes. Agora vamos vê-lo em sua aplicação no Proteus. Antes de tudo, gostaria de mostrar que estou utilizando o Proteus no release 12.1.25, já com o RPO Lobo-Guará e com o dicionário no banco de dados, certo? Esta aqui é a versão que estou utilizando. Todos esses fontes eu irei aplicá-los no menu do módulo específicos para facilitar a nossa operação. Então aqui venho no local onde eu já designei. Vou mostrar para vocês aqui a tela onde eu cadastro, uma tela bem simples. Então, aqui no meu Debeaver, que nós iremos conhecer durante o curso, eu irei realizar a construção da query. Então, essa query aqui está válida, está sendo executada e trazendo dados corretamente. Eu irei copiar esta query e gravá-la na tabela de acordo com cada campo. Nós iremos construir esta tabela no configurador e irei explicar campo a campo para vocês. Aqui eu irei executar o fonte de teste. Nele será exibida uma pergunta e eu posso escolher um dos dois motores de construção de relatório. Então vou escolher primeiro o M5TR, o padrão. Aqui eu coloquei uma consulta padrão para escolher qual consulta vou executar. Tenho apenas uma cadastrada no momento. E eu posso ainda agregar uma condição a ser utilizada como adição do where dessa sentença. No momento nós não iremos colocar nada, mas iremos ver durante o curso o que pode ser feito aqui. Vou dar um OK e ele vai trazer o mesmo resultado que foi trazido aqui no SQL, com alguns pormenores, visto que eu posso tratar os dados de acordo com a X3. Então repare que o campo de data ele não está da mesma forma que está gravado na tabela. Aqui está no padrão ano, mês, dia. E aqui eu já consigo organizá-lo no padrão brasileiro, dia, mês, ano. Da mesma forma, esses campos em que eu tenho apenas um caractere que indica sim ou não,
ou outro pormenor, eu também consigo tratá-lo. Então, enquanto no SQL eu tenho apenas um caractere, eu consigo demonstrá-lo nas suas opções, certo? Como lhes falei, eu consigo realizar filtros. Neste momento, eu tenho o campo produto importado como filtro setado para esta sentença. Então, se eu filtrar por S, que significa sim, ele vai trazer somente aqueles que estão designados como importados. Vou limpar minha consulta, ele vai trazer tudo novamente. E, além disso, eu posso exportar para o Excel a minha consulta de forma bem simples. Executando novamente aqui, vou escolher o outro motor. Os outros parâmetros ficam iguais. Aqui ele faz basicamente a mesma coisa com apenas uma diferença. A opção de pesquisa agora permite que eu preencha um combo box com as colunas que estão na minha sentença. Isso aqui ele faz de forma dinâmica. Vocês vão aprender como fazer isso aqui de forma dinâmica e conforme o campo que eu designar, eu posso utilizá-lo para pesquisa. Então aqui copio a descrição, ele vai trazer a descrição. Vamos colocar uma descrição que não tem correspondência. Ele traz os dados zerados. Vamos limpar aqui e ele traz todos os dados novamente. A última coisa que iremos ver, este exemplo 01 se trata deste fonte aqui, que é o fonte de chamada. Então repare que antes de tudo ele vai chamar uma outra pergunta que também já está cadastrada. Vamos executá-lo. Ele chama a pergunta em que está delimitado por data. Deixa eu pôr a data aqui corretamente, 21 de 1 de 2020. Então, antes de tudo, ele faz a pesquisa por data. Ah, mas vai dizer os dados são os mesmos. Então, vamos fechar aqui e fazer novamente. Agora, vou colocar aqui 22 de 1. E você já percebe que o filtro funcionou. Então, é uma outra forma da gente executar. Possivelmente, esta será a forma que será distribuída para os usuários. Pelo menos é assim que tenho feito. E utilizo aquele primeiro fonte para uso do pessoal da equipe técnica que testa os fontes antes de disponibilizá-los para os usuários. Bem, é disso que se trata nosso curso. Estas são as opções que eu vou disponibilizar. É isso que nós vamos aprender a fazer. Gostaria muito que você entrasse comigo neste barco para aprendermos mais um pouco das possibilidades que o Proteus e o ADVPL nos dão juntamente com o SQL. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Nos vemos no curso.